mais uma série, a série das lives que a gente faz toda semana, trazendo essa pegada verde, trazendo um pouco mais do mundo orgânico para você, trazendo para você que é engajado com a natureza, que é engajado com a consciência, com as coisas boas, com as conexões felizes que a gente se presta a trazer aqui para você que quer estar louco por ávido, louco por notícia boa, para que a gente tenha um mundo um pouco mais transparente, um mundo mais natural, um mundo mais verdadeiro, correto, honesto, coerente. Esse é o nosso trabalho. E hoje eu estou sentado aqui para bater um papo com a Carolina, que faz um trabalho maravilhoso. Tem uma empresa que se dedica ao mercado e ao mundo orgânico, chamado Leve Bem. Carolina, muito prazer nessa conversa que nós vamos ter. Eu tenho certeza que nós vamos trazer boas ideias, boas novidades para as pessoas que nos acompanham. E eu vou querer ouvir a sua história. E eu estou aqui para te fazer uma série de perguntas bacanas para que a gente possa ter essa conversa agradável e trazer as informações das pessoas que entram aqui, que estão conosco agora ao vivo, e as pessoas que vão nos ver no futuro, quando a gente publicar essa live, que vai ficar à disposição no YouTube, nas nossas redes, que você com certeza também vai ter, para que as pessoas possam saber que existem pessoas como você, como eu, que fazem um trabalho em prol do nosso planeta, em prol dos agricultores orgânicos, em prol de uma vida mais saudável, de uma conexão mais feliz. Bom dia, Carolina. Bom dia para você. Agora eu quero saber um pouco da sua história, eu quero saber um pouco do Leve Bem, eu quero saber um pouco de como você começou. E nós vamos começar já cheio de perguntas. A primeira pergunta é, menina, eu sei que você é formada em odontologia e seu marido é engenheiro e que vocês mergulharam no mundo orgânico. Agora eu quero saber como é que foi essa transição, por que dessa transição? Conta um pouco para mim. Bom dia, obrigada pelo convite, super prazer estar aí com vocês, admiro também bastante o trabalho de vocês, acho que estão fazendo um trabalho muito bacana, né? Não só com a divulgação, mas com essa conscientização, né? Do consumidor e do não consumidor, né? De orgânicos, que eu acho que ainda é um mercado muito que precisa ser muito explorado, porque falta ainda muita informação para quem, principalmente para quem ainda não conhece. E a gente começou realmente, eu e o Eduardo somos casados e sócios, e aí a gente, em 2014, a gente resolveu empreender, e aí foi na área, foi pensando muito na área da sustentabilidade, pesquisando mercados que pudessem realmente trazer coisas que agregassem as pessoas, né, e que pudesse realmente também atender a um consumo que a gente queria e não estava encontrando naquela época, né, em São Paulo, a gente nem morava aqui naquela época. E aí, pesquisando o mercado, a gente resolveu empreender na área de orgânicos, porque a gente via que tinha muita gente com essa necessidade, né, com a mesma necessidade que a nossa, e não tinha não encontrava, não tinha. Hoje está muito mais fácil, né, de você encontrar em muitos lugares, e naquela época era bem difícil. A gente falou, poxa, acho que tá fácil, né, para a gente conseguir conectar o campo à cidade e começar a desenvolver esse trabalho apoiando o pequeno produtor, né, desenvolvendo um mercado que ainda era muito restrito. O produtor de orgânico é um produtor pequeno, né, geralmente está em cidades e localizações mais isoladas, tem uma dificuldade para escoar a produção dele, né, e é uma produção mais cara e precisa de uma ajuda mesmo, né? Porque muitos deles vieram do convencional, fizeram essa transição, outros já começaram direto na produção orgânica, mas ainda tem muita restrição, muita barreira, e a gente entrou justamente como uma possibilidade de ser esse elo, né? De ajudar, de poder conseguir juntar isso, né? A necessidade do consumidor final com a necessidade do produtor em passar isso, né, para frente, conseguir escoar. E aí veio a Leve Bem. E não é um trabalho fácil, né? O consumidor final é um público muito exigente, é um público que sabe o que quer, especialmente o público do orgânico, né? A pessoa que está buscando uma vida mais saudável, que busca por um alimento mais saudável, é uma pessoa um pouco mais consciente, sem dúvida nenhuma, ou que nesse momento tem um poder aquisitivo um pouco melhor para que ela faça essa busca e entre no mercado orgânico, né? A pessoa que está lá na roça, plantando numa roça familiar, num cultivo menor, de uma menor escala, também tem essa dificuldade de escoar para os centros grandes, né, para as capitais.
porque existe mesmo essa barreira logística, que é um grande problema, que nós todos aqui em São Paulo comercializamos o produto, a gente sabe que existe isso, não é uma população fácil para a gente. Então, e a gente que está no meio do caminho entre o produtor e o consumidor final, a gente passa um aperto danado, né? Eu tenho certeza que você aí do outro lado sente esse grau de dificuldade. Eu conheço o grau de exigência que você tem com os seus produtos, até porque o seu público é exigente, esse público orgânico é um público exigente, mas eu acho que um trabalho que nós dois aqui, todos nós que participamos dessa rede, dessa cadeia, temos como uma obrigação de conscientizar cada vez mais a população, o público, o nosso, e o público que vai vir a ser o nosso público nessas questões da sazonalidade, do produto em si, que é realmente uma barreira, né, que a gente tem aí em relação à logística, à sazonalidade, porque é muito comum a pessoa encontrar num supermercado, de forma convencional, quase todos os produtos, né? E aí, quando você vai buscar quase todos os produtos no mundo orgânico, você realmente não encontra, porque o mundo orgânico ele respeita a sazonalidade, ele respeita a natureza, ele respeita a terra. Existe um grau maior de respeito com a ausência, com a falta, com o não uso de muitos agrotóxicos. A gente, na verdade, não é muitos, de nenhum agrotóxico, de nenhum agroquímico, de nada que venha a ser maléfico para a saúde e nada que venha também a agir de forma contra a natureza, seja ela da terra ou do próprio alimento. Então, é muito comum a gente não encontrar no mundo orgânico alguns alimentos, porque eles realmente eles não são produzidos fora de época. Porque as pessoas, às vezes, não têm como conscientização que alguns produtos que a gente encontra fora de época, esses produtos foram feitos de uma maneira não tão, quer dizer, de uma maneira convencional e absolutamente nada orgânica. Para as pessoas que estão nos assistindo, que sabem disso, né, elas vão entender. E para as pessoas que não sabem disso, conscientizem-se que esses produtos que não existem na prateleira, que não são da sazonalidade. E quando começa a surgir, infelizmente, eles têm um valor agregado um pouco maior. É comum a gente entrar num supermercado de grande marca, de grandes redes, e ter um pequeno espaço destinado ao orgânico. Por quê? Porque também é muito difícil você atender a escala. Então, mercados como o seu, negócios como o seu, como o Leve Bem, eles fazem de uma forma espetacular esse trabalho. Nós no passado, com a Só Orgânicos, nós no passado com o Plá, quando distribuidora, nós fornecemos para vocês. E a gente sabe do grau de exigência de vocês, porque a gente sabe do grau de exigência das pessoas que compram. O que resta agora é uma conscientização um pouquinho maior para entender. Eu até queria que você contasse um pouquinho, né, das dificuldades que você sente no dia a dia, porque, veja, às vezes a gente encontra o produto, mas ele está a 300 quilômetros daqui, ele está a 600 quilômetros daqui. Esse transporte é um transporte caro, né? Ele vem pela rodovia, ele vem gastando combustível, ele vem gastando pedágio, então, esse é o mal do Brasil, né? Exato. E você que teve esse insight, você e seu marido tiveram esse insight fora, né? E tentaram, então estão arduamente conseguindo colocar isso aqui no Brasil. Lá fora você tem outras barreiras, mas essas barreiras de logística são muito mais simples do que aqui, né? Lá eles produzem em escala maior do que aqui. Eu tenho comentado, por exemplo, Carol, em algumas lives, por exemplo, se você pegar um dado estatístico interessante, que eu já usei ele, eu vou usar mais uma vez, a Turquia, que é um país pequenininho, né, que deve ser, sei lá, do tamanho do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, se for menor, ela tem 75 mil produtores orgânicos, enquanto o nosso Brasil cabem, sei lá, pelo menos 25, 30 Turquias aqui dentro, não, bem mais, que cabem 40 Turquias aqui dentro, tem só 25 mil. Então, a gente tem que colocar parcela dessas verdades para a população, para que ela também compreenda dos graus de dificuldade que o produtor passa. O produtor não tem incentivo, né? As dificuldades de transporte, as dificuldades de comercialização, de entrega, de logística dentro da cidade de São Paulo, elas são realmente desafiadoras. E eu queria que você contasse um pouco a sua experiência desse público que nós temos,
e me ajudar, né, a conscientizar essa turma de que nada disso é muito fácil. É verdade. Não, são muitas barreiras, não dá nem para assim, falar sobre tudo, porque envolve muitas questões políticas, né? O agronegócio no Brasil, assim, não dá para discutir, né? É, tem muitas vertentes, e então, assim, acho que tem essa questão política, econômica envolvida que né, tá bem acima e fora do que a gente ainda consegue, né, margear, assim. É muito desafiador, porque a gente precisa vencer essa barreira do transporte, porque o Brasil é muito grande, né? Como você disse, tipo, lá fora, num país, você rapidamente consegue acesso a tudo isso. E aqui a gente, assim, é muita rodovia, custo de rodovia é muito caro, gasolina é muito caro, então esse transporte, né, esse escoamento de produto para os produtores é muito caro e que acaba refletindo, né, nitidamente no preço final do produto. Não só a questão logística, quanto também da produção, né, que é uma produção muito mais difícil e menos assertiva, né, vamos dizer, que, por exemplo, a produção de um pé de alface, né, no convencional, que você compra, né, nem sei, né, hoje, sei lá, num mercado a 50 centavos, R$ 1, mas assim, de 100 sementes, o produtor colhe 100 pés de alface, né? E no orgânico não é assim, ele tem uma perda grande, então ele tem muita coisa no meio do caminho que encarece esse processo, o produto final, né? Então, o nosso desafio é esse, né? É conseguir trazer produtos, né, ao máximo sempre direto de produtores, para oferecer para o cliente final. E também vencer essa barreira da questão que eu falo, a gente está sempre ensinando as pessoas, porque tem muita gente, tanto em relação a aspecto, né, do orgânico, quanto em relação à sazonalidade, porque a gente recebe às vezes até críticas, poxa, mas você não tem esse produto, poxa, mas o meu bebê precisa, né? Eu precisava fazer, o médico pediu, eu preciso ter isso no meu suco. E as pessoas às vezes não entendem que realmente que não é porque tem o abacate na prateleira do mercado que e a gente não tem nesse momento, né? Por como não? Então acho que às vezes é a nossa má vontade ou a nossa falta de ir atrás. Então você tem que estar sempre educando o consumidor em relação a isso, né? Tanto, né, ao aspecto da fruta, ao aspecto do legume, porque nem sempre está bonito por fora, mas é um produto fresco, um produto, né, super nutritivo, que foi cultivado ali com, né, sem nenhum tipo de adubo químico, nenhum defensivo, e que por isso ele tem também aquele aspecto. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente faz, né, há 8 anos já, e que a maior dificuldade acho que é essa, é conseguir vencer a barreira logística e educar as pessoas em relação à mentalidade, né, do que é orgânico, né? Você sabe que há alguns anos atrás me deu uma vontade louca de fazer um vídeo, mas depois essa vontade louca passou, mas a vontade era de fazer um vídeo brigando com a terra. E assim, olhando para o chão e brigando com ela, porque ela não estava me dando morango, por exemplo, numa época que não tinha morango. Né? Brigar com a terra, Exatamente. porque, escuta, eu estou louco para comer abacate, por que você não me dá abacate? Né? Exatamente. E assim, é que isso chega a ser, a gente falando assim, é engraçado, mas é o tipo de exigência que nós que estamos desse outro lado do balcão, a gente ouve e nem pode levá-la como tão engraçada assim, porque as pessoas têm esse outro produto na prateleira, mas adquirido de outra forma. Por exemplo, para quem cultiva, para quem produz, por exemplo, ovos, para quem produz, por exemplo, galinha, né? Existe uma forma de manejo, por exemplo, onde eles largam as galinhas comendo milho o dia inteiro debaixo de luz, de holofote. E as galinhas não Uhum. sabem quando é dia e quando é noite. E elas têm um crescimento acelerado. Então, a produção aumenta horrores. Então, Uhum. veja que existe uma forma relativamente não, existe uma forma absolutamente não natural de se cultivar algumas coisas que através desse processo não natural você não produz aquele bem, aquela fruta, aquele bicho, no caso, como estou colocando aqui, do pintinho, da galinha, além de não produzir de forma natural, você também não traz todas as propriedades
na sua excelência, para que uma frase que foi dita 2000 anos atrás se torne realidade. Existe uma frase do pai da medicina que diz assim, que o alimento seja a sua cura, né? E que a sua cura seja feita Exato. através do alimento. Ou seja, o alimento bem produzido, ele tem todas as propriedades, né? E cada um deles tem a sua propriedade específica para trabalhar cada parte do nosso órgão interno, do nosso organismo, das nossas células, da renovação das nossas células, do trato do nosso sangue, da purificação do nosso sangue, de forma que tudo que está na natureza tem um propósito. Tudo que o Criador, tudo que Deus quis, ele colocou, e a gente se nutre de tudo isso. Na verdade, todo tipo de alimento que a gente come vem da terra. Né? Ah, eu como boi, ele não vem da terra. Não, mas ele se alimenta da terra. Ah, então, mas eu como ave, mas ela também se alimenta da terra. Ah, mas eu como peixe. Tá bom. O peixe se alimenta das coisas do oceano, mas está na terra. Ou seja, a gente tem a resposta para todas as perguntas na própria natureza. E de lá vem alimento, de lá vem remédio. Se a gente souber como cultivar isso e souber se alimentar bem, não é a quantidade, sim a qualidade, a gente tem as respostas e a cura para tudo. A partir do momento que a gente muda isso, que a gente transforma isso, que a gente coloca um pedaço da nossa parte humana esquisita na transformação disso para ganho, ganância, para qualquer coisa que seja feita com pouca consciência, nós temos resultado inverso ao pretendido. Então, por que eu estou fazendo esse discurso com você? Por que eu estou trazendo isso aqui? Para que a gente se conscientize da sazonalidade dos produtos, para que a gente se conscientize que para cada coisa é um tempo, para cada tempo é um momento, e a gente tem que respeitar este momento. A gente tem que respeitar as leis naturais, respeitar a terra na sua excelência, né? Tanto no trato dela, não poluindo a terra, não jogando químicas pesadas na terra, porque essa química vai para o alimento, esse alimento vem para dentro da gente. E o que se busca combater uma excelência de um alimento, numa doença, por exemplo, eu vi que entrou um médico aqui, a doutora Gabriela, eu tenho certeza que ela, tecnicamente, se ela quiser, ela pode até se manifestar aqui conosco, e se tiver algum outro médico aqui, ele pode colocar aqui as observações dele, porque ele sabe que de tudo, por exemplo, se você pegar a aspirina vem do ácido acetil salicílico, e o ácido acetil ele está na planta. Se você pegar as grandes farmácias, todas elas, elas têm base na própria Amazônia, e na Amazônia você tem uma infinidade de produtos que ainda nem são conhecidos e estudados pela parte científica, que vai trazer cura cada vez mais, ou seja, que o nosso alimento seja a nossa cura, mas que a gente também respeite a forma do cultivo desse alimento. Então, essa conscientização, eu não quero que ninguém fique com a peixa, nem você, nem eu. Ah, os caras são agrochatos, os caras são ecochatos. Não, aqui não tem nenhum chato. Aqui tem pessoas que têm uma excelente boa vontade em servir, mas que pede para que as pessoas que estão sendo servidas compreendam o momento de cada coisa e não poder exigir uma coisa que a Terra não tem para dar. Agora, se for exigir uma coisa que a Terra tem, que a Terra não tem para dar, e a Terra está entregando, desconfie, porque ali eu já conversei com vários, centenas de médicos, e a maioria deles, os mais de coração aberto, os mais peitudos, eles são categóricos em afirmar que alguns cânceres eles não escrevem no papel, eles não colocam o CRM deles lá, porque algumas coisas ainda não foram provadas e a indústria pesada trabalha nesse sentido. Mas não dá para afirmar que algumas das doenças que hoje essa humanidade moderna tem, elas não são advindas do uso contínuo de agrotóxico. Então, eu digo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, em qualquer tempo, em qualquer momento, especialmente para os alimentos que têm casca. Lá, se você não conseguir comprar, se você não tiver comprado eles de forma do alimento orgânico, gente, lavem bem, lavem horrores, desinfetem esse alimento, tirem a parte grossa, química das cascas que vocês vão consumir, do pepino, do morango, porque aí da abobrinha, já é um bom pedaço da cenoura, já é um bom pedaço
que você faz pela sua própria saúde, né? E seja atento a isso. É um mundo hoje que clama por transparência. Então, busque a transparência na hora de comprar o seu alimento. Vai ler a tabela nutricional, vai ver como foi produzido, vá atrás dessa transparência. É um direito que nós temos e é um dever das pessoas que produzem mostrar isso. Então, eu estou aqui tendo esse desabafo ao vivo com você, eu não quero polarizar nada, minha função aqui, nesse momento, é de buscar conscientizar o maior número de pessoas para que, se a gente não consegue fazer de um jeito, o alimento orgânico ele está caro, infelizmente, a semana passada, eu vi que você acompanhou a nossa conversa, você viu uma produtora de manga dizendo, olha, eu vendo o quilo da manga a R$3,50. Depois, quando você chega no produtor final, no entregador final, na última milha, essa manga já está 2 vezes o preço. Então, assim, você vai dizer, o culpado é o produtor, o culpado é o revendedor. Não, a gente não vai caçar a bruxa aqui, não. Mas a gente tem que mostrar que existe uma cadeia absolutamente difícil. Eu costumo chamar as pessoas que eu entrevisto de heróis. Vocês são heróis. Você é uma heroína de estar viva, fazendo o seu trabalho. E não há como não ter lucro, isso é uma luta, não há como continuar no negócio. Nós não temos subsídio do governo, nós não temos nem no governo estadual, nem no governo federal, nem no governo municipal. Nós não temos subsídio de uma grande empresa que quer que a população... Nós não temos isso. A gente faz isso com muita garra, com muito afinco, com um esforço danado, tentando equacionar, segurar uma conta. A maioria das empresas de orgânico que eu conheço são empresas que, muitas delas, ainda operam no vermelho, né, que fazem pela boa vontade, que fazem pelo estilo de vida, como você que saiu da odontologia e foi buscar algo melhor, que constituiu família, seu marido que é engenheiro e foi querer, vocês viram alguma coisa fora e falaram, cara, a gente consegue, vamos levar isso para o Brasil, vamos inovar, né? Mas que encontram essas barreiras? Então, que as pessoas que estejam nos ouvindo, que elas compreendam esse momento desse mundo orgânico que nós estamos inserindo aqui, que elas fortaleçam o mercado e o mundo orgânico para que a gente consiga ganhar maior escala, né? Para que a gente consiga baixar o valor desses alimentos, mas a gente só vai conseguir isso no dia a dia, nessa batalha diária que você tem aí, que eu tenho aqui, trazendo essa forma de conscientizar as pessoas para que a gente tenha um ganha-ganha. Como diz um amigo meu, o Banco do Brasil, bom para todos, né? Para que seja bom para todos. Agora, eu queria que você me contasse um pouco dessas dificuldades que você sente no dia a dia com o teu pessoal. Como é que você tem vencido esses desafios? Conta um pouco para mim, Carol. Como é que você vence esses desafios no dia a dia? Nosso maior desafio é esse, né? Conseguir trazer tudo, ajudar o pequeno produtor, trazer tudo, tirar o máximo de intermediários, né, desse processo do alimento, né, que sai do produtor até o cliente final. Então, a nossa busca é essa, é sempre conseguir facilitar o acesso, né? Não que essa facilitação, assim, para a gente conseguir fazer isso, tem custos, né? Que é como você disse, o produtor vende num valor e chega no mercado em às vezes 2, 3 vezes mais, porque são muitas etapas e aquilo a gente está no meio de num país onde para você fazer qualquer tipo de transporte, né, é tudo muito caro. E tem a perda também, né? Porque o alimento orgânico também tem essa questão, né? Ele é mais sensível, né? Justamente por não ter fertilizantes químicos, por não ter uma série de outros adubos, enfim, químicos que tornam o alimento mais resistente também e duradouro na prateleira do mercado. Então a gente tem que saber lidar com esse tempo de vida do produto, com essa questão da distância, né, de conseguir trazer um produto lá do sul, de trazer do Nordeste, de trazer de vários lugares do Brasil, né, dentro de um preço minimamente justo e que o preço final também caiba para o consumidor, que quem consome orgânico é porque sabe da importância, valoriza tudo isso e entende minimamente, né, essas dificuldades. Então, acho que esse desafio é algo que também está longe da gente conseguir vencer todas essas barreiras, porque o Brasil, o agronegócio é muito forte, né, e tem uma bandeira aí que, enfim, envolve muita coisa, né, como eu disse, política econômica,
Então, eu não acho que é uma coisa que vai ser simples, né? Que o orgânico vai conseguir entrar aí para todo mundo e todo mundo ter acesso fácil, com um preço bacana. É um Mas é esse trabalho de trabalho que a gente... formiguinha. É um trabalho de formiguinha que nós É, vamos ter que fazer todos nós para que a gente ganhe escala e que em vários pontos tenham produtores que coloquem cada vez mais perto de onde eles estão produzindo, né, para que as pessoas tenham acesso a esse alimento mais limpo, mais saudável, num preço mais em conta. Na verdade, sabe, Carol, porque o produtor o pequeno produtor não tem incentivo, né, do não, governo. Ele não tem o incentivo que o agronegócio tem, né, para maquinário, para, enfim, para milhares de coisas. Então ele tem que fazer muito ali na garra e acreditando no produto dele, né? E isso acho que é o mais difícil, porque são pequenas famílias, são pessoas que estão ali como nós, né? A gente brinca que a gente é a resistência, porque desses 8 anos que a gente está no mercado, o que a gente já viu, né, de empresas de orgânicos que começaram e desistiram, e não por má vontade, mas justamente por encarar a dificuldade do é o que eu te negócio, falei. sabe? Que, A maioria das que eu conheço ainda opera no vermelho, opera pela sim, boa então vontade, tem endividamento bancário, os caras estão fazendo das tripas o coração para manter essa filosofia de vida e continuar levando, porque, olha, eu já tive conversas com nutricionistas, já tive conversas com médicos, é, e eles sem a menor exceção, todos eles, alguns deles receitam para os seus pacientes alimentos orgânicos, né, pela propriedade uhum. coletiva deles, nutrólogos, nutricionistas e médicos. Ou seja, e para que isso não pare, pessoas como você, pessoas como produtores de pequena escala, eles continuam trabalhando, trabalhando, trabalhando e vencendo desafios diários. Por exemplo, eu queria que você me falasse um pouco do teu público. Você está em São Paulo, onde você está sediada? Conta para o pessoal aí. Eu queria que você fizesse um pouco da tua propaganda para que a gente começasse a levar esse produto mais longe. E essa propaganda é uma propaganda absolutamente saudável, Carol, porque tem gente que não sabe da sua existência, não sabe do que você está proposta, Claro. não sabe do que você está entregando, e eu sei que o seu trabalho é muito bem feito. Fala um pouquinho da tua empresa para a gente. Obrigada. Então, a gente fica em Vargem Grande Paulista, né, que é pertinho de São Paulo, a gente está a 30 quilômetros de São Paulo, mas a gente está numa região próximo de uma região rural, que é um polo de agricultura orgânica, né, que é Ibiúna. Então, a gente trabalha a gente prioriza, né, todos os produtores locais, então em Ibiúna, em Vargem Grande, aqui em Calcaia do Alto, próximo de onde a gente fica. Uhum. Mas também trabalhamos com produtores do Brasil inteiro, né? Seja por meio de associações, enfim, né, de facilitadores. Então, a gente tem produtor no Rio Grande do Sul, produtor no Nordeste, produtor no interior do estado. E, e aí o nosso trabalho é esse, né? Conseguir juntar uma gama de produtos para poder ofertar para o cliente uma disponibilidade que supra a necessidade da família, né? Da casa, para a semana, né? Para aquele momento. Então, assim, apesar da gente não conseguir todos os produtos devido à sazonalidade, a gente tenta se esforçar ao máximo para trazer de tudo um pouco do momento para conseguir oferecer. Nossas vendas são todas online, né? A gente não tem uma loja, a gente trabalha de forma online, então a gente recebe pedidos pelo site, pedidos pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim, né, da melhor forma para o cliente. E aí a gente faz toda essa curadoria, tanto com, né, de produtores, produtos, né, não trabalhamos só com hortifruti, o forte é o hortifruti, né, fruta, Uhum. verdura, legumes, mas também trabalhamos com alguns itens de empório, ovos também, como tu disse, pães, né, e outros Carol, dá uma itens, noção e para mim. aí... Você tem Me dá uma noção. Você tem tamanhos de cesta pequeno, médio e grande, é uma cesta única. Como é que funciona a construção, a elaboração dessa cesta? Então, a gente tem opções de cestas prontas, né? PMG, cestas de frutas, temos opções de assinaturas também, assinatura mensal, né? A pessoa pode assinar, paga uma vez e recebe em casa toda semana, né? De acordo com a disponibilidade, com a nossa seleção. E Legal. também tem a opção do à la carte, né? Que a gente fala que é a pessoa entrar no site e montar e escolher o que ela quiser comprar. Se ela quiser comprar só abacaxi, ela compra só abacaxi. Então, né, essa opção de poder escolher o que realmente te agrada e montar a sua própria cesta.
Então, a gente tem um modelo bem flexível para poder atender desde uma pessoa que mora sozinha até uma família grande, né, que queira, que necessita de um volume maior. É tudo muito fresco, né? A gente trabalha com produtos colhidos tipo, um dia antes da entrega, por isso que a Isso gente é veio para legal. cá também. Isso é muito legal que as pessoas saibam que uma das qualidades do Leve Bem é essa. A parte de hortaliça, a parte de folhosas. Eu sei que vocês têm essa preocupação com colheita e com a entrega, né? Então, E depois, alguns até uma pergunta que legumes eu quero também. fazer para você. Eu digamos que hoje é sexta-feira, digamos que eu queira comprar uma cesta hoje, quando você me entrega, como é que funciona o teu prazo de entrega, como é que funciona isso? Porque como eu sei que você trabalha com um produto absolutamente fresco, eu quero ver como é que você está fazendo essa logística, eu quero que as pessoas saibam, e lógico que eu vou pedir para você Uhum, divulgar o seu endereço eletrônico, se você quiser divulgar aqui seu WhatsApp para as pessoas entrarem em contato, mas eu queria que você falasse um pouco claro. aí é, das entregas, como é que funciona? Se eu fizer um pedido hoje, quando chega? Então, as entregas acontecem só às terças e quintas, né? Justamente por conta dessa logística que tem que ser muito programada. A gente não trabalha com estoque, né, de produto. Então, às vezes, isso também é outra coisa que a gente tem que ensinar muito as pessoas que às vezes entram em contato e falam, poxa, mas se eu pedir hoje, você não consegue me entregar hoje ou amanhã? E que é uma barreira nossa também a ser vencida, né, de conseguir melhorar Um esse desafio. prazo, né, de entrega. É um desafio. E, só que toda essa logística no meio também acaba sendo um pouco desafiador para a gente conseguir melhorar essa logística. Então, assim, tem dias de colheita, a roça tem toda uma logística também, né, dos produtores. Então, hoje, por exemplo, a gente entrega as terças e quintas, os produtos que serão entregues na terça, uma parte, né, as folhas, parte dos legumes serão colhidos na segunda-feira, né? Então, é Uhum. bem fresco. Lógico que, assim, frutas que vêm do sul, né, coisas que vêm de outros lugares, não dá para a gente colher, né, no dia anterior, porque depende de todo esse transporte, de Claro, chegar para a claro. gente e tudo mais. Então, mas a parte de folhas e vários legumes, né, que a gente trabalha, vem de produtores aqui da região, que são pequenos produtores, e que a gente tem essa parceria firmada, né, há muitos anos, e sempre ajudando, né, facilitando também para eles, sempre tentando prevalecer isso, o frescor, né, a Uhum. qualidade, porque não é só o orgânico, né, a gente quer que o cliente esteja 100% satisfeito, que você abra aquela caixa e tenha ali a sensação de que realmente aquilo saiu da terra há poucas horas, né, então Exato, esse é o grande desafio. exato. Mas eu acho que, e é isso, entregando as terças e quintas, então quem recebe na quinta, o produto vai ser colhido na quarta. Então você pode pedir até domingo para receber na terça, para colher na segunda, né? E pedir até terça para colher na quarta e entregar na quinta. Que Então a legal. gente tem esses prazos, né? E que às vezes Uhum. também as pessoas querem esse imediatismo, né? De São Paulo e aí tem que conseguir se adequar, né? E se organizar para fazer o pedido dentro do prazo, porque realmente não é como um mercado onde você vai e pega ali que está né, na prateleira e muitas vezes aquele produto está ali há dias e vai para a câmara fria, volta e guarda de novo e põe volta para a prateleira, perdendo o valor nutricional. Então, assim, a gente, né, prioriza muito isso, o frescor, a qualidade, né, o produto nutritivo mesmo que saiu da terra. Muitos deles até vão com terra, vão com bichinhos, porque o período entre a colheita e o envio para a casa do cliente é tão curto que não dá para às vezes fazer realmente Essa é, higienização. uma e no orgânico é a catação, né? Que eles falam até que é o tirar, né? A lesminha, tirar. E inclusive eu tenho várias clientes que adoram, que falam, ai, Carol, recebi, veio com bichinho, e eu adoro porque é orgânico mesmo. Assim como tem clientes que falam, que criticam, né? Que acham, podem achar, Olha, né? Que não um agradeço absurdo, o mas bichinho, porque se não agradeço o bichinho, porque se não tivesse bichinho, é eu tinha bastante formicida, fungicida, tinha todos os cidas do mundo, né, que não teria esse para não ter bichinho nenhum bichinho. e sem dúvida nenhuma, o fato de ter esse bichinho é porque realmente não foi usado nenhum tipo de química, nenhum tipo de agrotóxico foi É, usado, nenhum agrotóxico, na verdade. Então, o é bichinho, verdade, eu acho que ele é o troféu do alimento. Nesse momento é o troféu do alimento. exato. Me conta Quando onde é que está vai teu vai público. algum buraquinho.
O teu público está onde? Está em Desculpa. São Paulo, está no interior? Onde é que ele está? Então, o nosso público, assim, a maior parte é São Paulo, né, Alphaville. De um tempo para cá tem crescido bastante também o público local aqui da região, e até então Legal. a gente não... Aqui também tem muita gente que planta, que tem, né, suas próprias hortas, né, tem mais acesso a produto também mais... não um orgânico certificado, né, mas um produto orgânico realmente mais simples, assim. Então, eu acho Eu que, na queria pegar verdade, essa tua frase, eu queria pegar essa tua frase e dar uma trabalhada nela, porque é uma coisa que eu batalho do outro lado, que é um produto livre de agrotóxico. Né? Aliás, até a sigla nossa do PLA, é um ela também agroecológico, obedece a né? isso. O alimento orgânico, lato sensu, é o alimento que vem com o selo, é o alimento que vem selado pelo Ministério da Agricultura, é o alimento que vem cravejado de normas e leis que tornam ele, a partir daqueles processos e procedimentos, um alimento orgânico. Mas um alimento livre de agrotóxico, ele não tem o selo de orgânico, mas ele é livre de agrotóxico. Existem produtores absolutamente sérios voltados ao cultivo e ao manejo de alimentos livres de agrotóxico. Eu sou a favor também dos alimentos livres de agrotóxicos, porque nós estamos aqui em prol e a favor da vida, né? E a vida, ela clama Exato. por coisas mais naturais e não coisas tão normais. Essas questões normais, a gente já aceitou e vem aceitando cada vez mais essa normalidade, que talvez um médico psicanalista ele até transforma essa frasezinha em normose, né? Numa doença da normalidade. Né? Então, é normal, por exemplo, um filho hoje gritar com a mãe. É normal, é comum de você ver. Mas eu não diria para você que isso é natural. Né? Então, é normal colocar agrotóxico no alimento, mas eu não diria para você que isso é natural. Então, o que eu sinto hoje na nossa cadeia de alimentação é que nós estamos voltando lá para trás, onde as coisas eram feitas de forma natural e não normal. Então, de forma natural, o cultivo natural das coisas, na agrofloresta, no sistema de agroecologia, no sistema de plantio livre de agrotóxico e no sistema do mundo orgânico, biodinâmico, e todos os selos que podem vir, né, trazer de benéficos para a gente, o que a gente tem que se atentar de uma maneira bastante racional, assim, não para que a gente fique só defendendo e segurando uma única bandeira, né, como um alienado, é que se você não consegue, se o seu produto não está lá como orgânico, e o orgânico é importante porque este selo é um selo que vem sendo adquirido ao longo das práticas, né, de auditoria de empresas ou de auditoria de produtores que fazem esse trabalho. Mas se você confia no seu produtor, se você tem um produtor que tem esse compromisso, não deixe de adquirir esse produto. Né? Se existir, por exemplo, empresas que possam fazer esse laudo desse produto e atestem que esse produto não tem química, consuma esse produto. Eu já fiz uma brincadeira com um amigo, cara, você consome, se você tiver aqui um produto orgânico e um produto aqui livre de agrotóxico, o seu organismo reconhece qual? Bom, meu estômago não lê. Né? Então, ele reconheceria os dois como iguais, se nenhum deles tiver agrotóxico. O problema é que, infelizmente, a ganância de alguns, a falta de verdade de outros e a esperteza, a malandragem de outros, Jeitinho brasileiro. esse jeitinho mal jambrado, que às vezes as pessoas lançam mão, levam um produto com um selo de que não existe, ou então dizem que não tem e tem. Agora, se você Exato. confia no seu agricultor, se você já visitou a roça dele, se você sabe que ele tem verdadeiramente esse compromisso, eu diria para você, compre dele, fortaleça essa pessoa. Eu acho que o alimento agroecológico impulsiona, né, a agricultura orgânica e o mercado orgânico, né? Porque realmente a certificação hoje é uma barreira para o produtor também. Né? Ter a certificação não é barato, né? E tem a renovação anual, então é um custo que ele tem que colocar também a mais na produção.
né? E que às vezes é isso, o produtor, às vezes não, né? Na maioria das vezes o produtor é pequeno e realmente ele tem que priorizar o que ele precisa. Então, demora um pouco até ele conseguir, e além disso, a certificação tem várias exigências, né? Que a gente sabe Sim. que precisam ser cumpridas para ele conseguir esse certificado. Né? A gente, como uma empresa que passa, né, um produto, a gente precisa do produtor certificado. Então, assim, hoje eu preciso desse respaldo, porque como a gente trabalha com muitos produtores, né, a gente não consegue estar ali em loco, né, fiscalizando, fazendo essa auditoria, né, de cada um para realmente saber se é agroecológico, se ele falou que não usou e usou, ou se só naquele ele usou e no resto não, né, até porque tem a questão da contaminação pela água, pelo ar. Então, a gente, nossa metodologia é, né, trabalhar com produtor certificado. Né? Então, foi a forma que a gente encontrou para conseguir ter esse rastreio, conseguir dar essa segurança também para o cliente final. Mas eu acredito muito na agricultura, na agroecologia, né? Eu acho que tem que fortalecer mesmo e realmente tem que tirar essas pessoas, esses fakes, né, do mercado, que quantas matérias a gente vê por aí, né, de feiras com feirantes que estavam vendendo orgânico e não era orgânico, e que daí porque a gente está lidando com pessoas que, quem está consumindo orgânico, muitas vezes tem uma doença, muitas vezes tem realmente alguma questão impeditiva aí, que tem alergia, ou que, né, são bebês. Então, é muito complicado, porque você está lidando com a vida, com saúde, né? Então, Então, mas... eu queria pegar essa tua frase e lançar um desafio. E lançar um desafio para você que está assistindo nós dois aqui, está acompanhando esse bate-papo, né? Tem essa responsabilidade. Se você é produtor, se você é um intermediador disso, tem essa responsabilidade, porque muitas dessas pessoas que estão consumindo esse alimento, elas estão consumindo segundo o pedido médico, segundo uma necessidade de saúde, então tem essa responsabilidade com o seu público, tem essa responsabilidade com o seu semelhante, com o seu irmão, porque Exato. essas pessoas que consomem muitas vezes estão consumindo sob prescrição médica. Né? É como você consumir um produto que tem glúten, mas não está anunciado que tem glúten, e essa pessoa vai lá, para a glote dela, ela tem uma consequência médica grave. Então, assim, eu lanço para você essa pegada verde. Essa pegada verde é um trabalho que a gente faz com a nossa rede. Então, está lá, a hashtag Pegada Verde Plá. O que a gente faz ali? A gente pede para que as pessoas postem a sua pegada verde, para que a gente gere sempre uma massa crítica grande, um volume de notícias boas, para que as pessoas se estimulem também com isso, Carol. Para que as pessoas saibam que não são só elas que estão tendo uma atitude saudável, tanto com elas, como a família delas e o entorno delas, mas que existem outras pessoas nessa pegada. Então, a gente lança esse desafio para que você faça uma postagem. Se você faz uma horta em casa, caseira, que ela não é orgânica porque ela não tem o selo, mas tem essa pegada agroecológica. Posta a sua horta, diga onde tem. Se você conhece um bom produtor confiável, vai lá, posta isso, entra na nossa rede, entra na rede da Carol, dá essa dica, distribui essa boa notícia, faz isso circular, porque aí a gente traz assim, de uma forma bem robusta, uma rede de conexões felizes e saudáveis. Se a gente quer uma humanidade mais feliz, se a gente quer uma rede de conexões felizes e mais saudáveis, cabe a gente também fazer a nossa parte, e nessa hora eu lanço esse desafio para você que está nos ouvindo. Acompanhe as nossas redes, posta, coloca lá a hashtag Pegada Verde lá, segue a gente, traz aqui a sua informação para que a gente distribua essa informação, porque a informação ela é a base de uma decisão. Né? Então, num mundo como o nosso, né, no momento que nós estamos vivendo, agora no século XXI, a informação é tudo. Nós temos aqui na palma da mão um celular que coloca a gente agora, se a gente quiser, em tempo real com Moscou, com a Ucrânia, com a China, com qualquer país que está a pelo menos 24 horas de distância de avião, por exemplo. Mas tudo isso traz a gente em tempo real, com as informações em tempo reais. Então, vamos ter um compromisso mais verdadeiro com a informação, vamos divulgar boas informações na rede social, vamos divulgar boas informações na internet, vamos buscar colocar para dentro da gente o melhor que a gente conseguir. Se esse alimento não tem ainda o selo, mas se ele tem a credibilidade sua como produtor, traga ele para essas redes,
distribua essa boa informação para que outras pessoas façam parte disso, colham esses benefícios e ajudem pessoas como a Carol, que está aqui, que faz esse trabalho há 8 anos, que largou a profissão de formação dela, trabalha para o mundo orgânico, como pessoas que eu vi aqui que entraram, a Kátia, do Uno News, que faz esse trabalho dioturnamente, divulgando coisas do mundo orgânico, com várias pessoas que eu já entrevistei aqui, que fazem do seu dia a dia, que fazem da sua filosofia de vida um algo bom, para que as pessoas comecem a receber nas suas casas, como a Carol faz, de mandar a sua mercadoria aí, que foi colhida no dia anterior, para que no dia seguinte você tenha um frescor, para que as pessoas que nunca viveram no interior e não sabem o que é isso, possam provar um pouco do alimento recém-retirado da terra, até com um bichinho, com um pouquinho de terra, não importa, não importa, isso é bom, isso é saudável. O que não é saudável é a gente se entupir de química, é a gente se entupir de remédio, é a gente viver atrás das grades, como a gente vive hoje por falta de segurança. Tudo isso, infelizmente, pessoal, isso é normal, mas não é natural. Então, se você tem esse apelo do natural, sem radicalismo, sem polarizar nada, faça a sua pegada verde, vença um desafio, faça uma publicação legal e prestigie pessoas como a Carol, que há 8 anos trabalha com o mundo orgânico, que trabalha com bastante dificuldade, como a maioria das pessoas que eu entrevisto aqui. Nada disso é fácil, pessoal. Isso vem de trabalho de sol a sol, isso vem de abdicação diária, isso vem de... Eu vou usar uma palavra chata, existe muita encheção, existe muita chatice nesse mercado, pessoas que não são tão conscientes, que são exigentes, mas com um grau de consciência baixo. Pessoal, vamos levantar esse astral aí, vamos começar a entender como funciona esse mecanismo, esse movimento, para que a gente cresça esse movimento de forma ordenada. Vamos nos organizar para que a gente tenha verdadeiramente conexões felizes. E essa felicidade, ela vem da disciplina, vem da organização, vem de um dia a dia de escolhas mais saudáveis. Então, me desculpa, eu estou aqui me desabafando aqui com vocês, mas é uma forma de... Escrevam aqui, ó, se vocês têm vontade de falar, eu sou a voz de vocês aqui, nós estamos entre e sai de gente aqui constante, as pessoas estão assistindo a gente aqui, falando, ó, tem gente aqui, ó, tudo está na natureza e o homem está destruindo. Verônica Lessa. Verônica, você está coberta de razão. A gente, infelizmente, a gente é predador. A gente deveria ser multiplicador de coisas boas, Verônica, mas infelizmente o ser humano está depredando as coisas. A gente aprendeu, a gente vive numa floresta de concreto e aço, mas a gente deveria conviver com muito mais natureza. A gente deveria plantar uma árvore. Ah, mas esse cara é chato. Não, não. Cara, plante uma semente. Uma. Planta no seu quintal, planta no quintal do seu prédio. Meu, provavelmente em frente na sua rua deve ter algum buraco aberto de alguma árvore que já caiu. Vai lá, planta uma árvore frutífera. Faça a sua parte. E não é demais viver 50 anos e plantar uma árvore. Nós somos, no Brasil, 215 milhões de brasileiros. Se cada brasileiro plantar uma árvore, muda tudo. Muda tudo. Não precisa um semelhante, não precisa de um cara para plantar 10 mil. Mas se cada um fizer a sua pequena parte, faça uma escolha saudável hoje. Faça uma amanhã. E no final de uma grande jornada, você vai ter feito várias escolhas saudáveis. De pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. De pouquinho em pouquinho, nós vamos formar uma rede forte. E eu conto com todos vocês. A Carol, com certeza, conta com as pessoas que buscam algo mais saudável. E assim é a luta diária dela para poder fazer chegar na sua mesa um alimento mais saudável, um alimento fresquinho. Olha, eu não sei se tem algum cliente seu aqui, eu até queria que eles dessem uma testemunha de qual é o prazer de abrir uma caixa de orgânico. Eu sei qual é. Vem um cheiro de natureza, vem um cheiro gostoso. Então, se você nunca teve esse prazer... Um cheiro verde, né? Vem um cheiro verde. E esse cheiro verde é legal, é muito legal. Gente, é como se você estivesse... Eu acho que é um pouco fugir um pouco daquela questão do os orgânicos são caros, os orgânicos, mas não consigo, porque eu acho que assim, tudo bem,
pode ser que um delivery seja mais caro, porque envolve, né, não é só o orgânico, né, envolve uma questão de serviço também, né, tem outras questões envolvidas. Mas eu acho que também sair um pouco dessa zona de conforto e procurar realmente ir atrás. Tem feiras, né? Hoje, pelo São Paulo, tem um monte de feira, no interior também. Então, você também consegue, precisa um pouco também dessa conscientização, né? Sair um pouco do automático, o orgânico é caro, mas só se continuar comprando no mercado. E entender que é um investimento, entendeu? Que você vai comprar menos, você vai usar melhor aquele alimento, você vai desperdiçar menos também, porque acho que as pessoas têm um pouco essa noção de o hortifruti é barato, vai lá e compra 3 pés de alface, aí se não, do convencional, né? Se não consumiu, joga no lixo. E quando você paga um pé de alface, tipo, 3 vezes mais do que um convencional, você vai tratar aquele pé de, nossa, eu preciso comer porque eu não vou perder, porque eu, né, investi um dinheiro nesse. Então, você está investindo na sua saúde, está investindo dinheiro, está investindo na sua saúde e também se conscientizar, porque assim, o Brasil é o país que mais aprova, né, o uso de agrotóxicos. Você basta dar uma googada aí que você vê a quantidade de agrotóxicos que foram liberados nos últimos anos. A legislação, né, o controle é muito, muito, muito mal feito por questões também políticas, econômicas. Então, assim, é complicado você saber que você tá dando para o seu filho, né, você está comendo, e não ter nenhuma ação, né? Porque aquilo você não precisa comprar, nossa, um abacaxi orgânico é caro. Realmente, um abacaxi orgânico é caro. É caro para a gente que compra, né, para poder levar até o consumidor final. Então, para o consumidor é mais caro ainda. Mas eu acho que assim, começa, né, como a gente falou, começa aos poucos, começa do que está mais acessível, sejam as folhas dos alimentos que você come cru, seja dos alimentos, faz uma busca dos alimentos que mais possuem, que recebem agrotóxicos, né, tipo morango, pimentão, abobrinha, né, as folhas que você come in natura, o pepino, né, o tomate. Então começa aos Olha, poucos, faz uma pequena. é uma coisa que eu vou trazer a essência do que você está falando. Invista em você. Invista na sua saúde, Exato. invista no seu dia a dia, né? Que o alimento realmente seja a sua cura. Então, invista em você. Traga isso para sua família, traga isso para o seu filho, traga isso para o seu marido, traga isso para você. Se permita e se entregue o melhor. Muitas vezes a E é gente não muito se permite engraçado. e usa esse dinheiro de uma outra forma. Então, de forma É, consciente, ao invés do remédio, compra um alimento que cura. Por exemplo, eu vou dar uma dica rápida aqui: o kiwi. O kiwi baixa horrores o nível de glicemia nas pessoas. Então, consuma o kiwi. E se você puder consumir o kiwi orgânico, melhor ainda, porque as propriedades vão estar lá, garantidas ali. Ontem eu li uma uhum. matéria sobre a pitaia. A pitaia tem olha, tem centenas de qualidades dentro de uma frutinha chamada pitaia. Então consuma pitaia, vai entender do alimento e se permita, invista em você, invista na sua saúde, invista na sua família e traga para dentro da sua casa o melhor que você conseguir. Muitas vezes a gente não usa muito bem os nossos recursos e depois paga R$ 250 no medicamento caro, paga caro num plano de saúde, sendo que o plano de saúde é um plano de alimentação, é um plano de pensamento, de sentimento, de palavra, de atitude saudável, plano de doença, eles têm outros nomes, né? Então, tenha realmente um plano de saúde. Esse plano de saúde, ele vem de um investimento, e esse investimento é nessa cadeia orgânica. E eu queria te pedir um favor final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está aqui nos lendo, para que em algum momento ela faça a reflexão do que você venha a dizer. Então, faz assim, imagina que você está falando para o mundo inteiro e manda uma mensagem bem bacana para que as pessoas depois passem e reflitam e comunguem com a sua ideia e depois troquem. Pessoal, fala, antes de você mandar essa mensagem, eu quero que você diga aí, qual que é o site do Leve Bem? levebemdelivery.com.br. Tem o Instagram também, né? O Leve Bem Orgânicos. Também tem nosso WhatsApp. Eu estou super à disposição aqui para tirar dúvidas, atender. Quem quiser experimentar, tem desconto, primeiro pedido. E eu acho que o principal, André, é a gente conseguir, assim, porque é o que a gente estava falando, né? Não é só mais uma questão de valores também, né? Porque a gente vê muita gente que tem dinheiro e não investe, não consome orgânico, e muita gente que às vezes, né, tem uma condição mais, um pouco Menos mais recursos.
menos recurso e que investe, né? Que compra, seja no delivery, seja na feira, mas que entende. Então, acho que a questão é se conscientizar, é pesquisar, é ir atrás, é priorizar, se você conseguir, os poucos alimentos que você conseguir, né? É um trabalhinho de formiguinha seu mesmo, é um compromisso com a sua saúde, com a sua vida, com você mesma. Não é para mostrar para os outros que você consome orgânicos, não é para dizer que é ecochato, não é para dizer que é cool consumir orgânicos. Eu acho que é a questão com a sua saúde. E entender o que está por trás disso, pesquisar um pouco, entender o porquê do orgânico ser um pouco mais caro, antes de sair só metralhando, né? Como as pessoas, muita gente que não tem informação e já sai criticando. Então, assim, não é caro, né, você ser saudável, não é caro você comer bem. Saiba, vai atrás, vá à feira, busque, pesquise, mas se priorize, né? Consiga colocar o mínimo possível do orgânico na sua vida, porque eu acho que o pouquinho que você conseguir já faz, já é uma Faz a mudança, diferença. faz a diferença e para todo mundo, para o produtor, para a sua saúde, para a sua família. E a gente está aqui, o que a gente puder ajudar, né? Vai ser super prazer aí, estamos à disposição. A gente faz esse trabalho já faz um tempo e aceitamos críticas, sugestões, estamos super abertos para melhorar também, se for possível. É muito legal conversar com uma mente aberta, saber que vocês que estão nos ouvindo também têm essa mente aberta, estão dispostos a parar, a pensar, a repetir tudo o que foi dito aqui, a fazer escolhas novas, escolhas mais saudáveis. Eu entendo esse seu apelo como um apelo de coração, uma coisa bonita que se coloca para fora. Então, medite sobre essas palavras que a Carol deixou para a gente pensar aqui, medite sobre essas atitudes, que elas sejam cada vez mais conscientes. E se você tem realmente essa pegada, posta alguma coisa legal, coloca alguma coisa lá, hashtag Pegada Verde Plá, siga-nos nas redes sociais, entre em contato com a gente, traga a sua informação para que a gente possa divulgar e distribuir essa informação, porque aqui nós acreditamos que a informação ela é a base de uma boa decisão e aqui a gente se predispõe a fazer esse trabalho com transparência, com verdade, para que todo mundo tenha um ganha-ganha, para que todo mundo tenha possibilidades de novas escolhas, possibilidades de mudar de atitude e na teoria do pouquinho. Cada dia um pouquinho, né? Como se diz o ditado, com o primeiro passo que se começa uma grande caminhada. Então, se você está afim dessa grande caminhada, se você está afim dessa grande mudança, acompanhe a gente, compartilhe as coisas e traga para a gente as novidades para que a gente possa circular essa boa notícia e colocar um pouco mais de verdades mais bacanas do que verdades difíceis da gente lidar, que a gente tem no dia a dia, né? Distribuindo essa notícia de forma orgânica, de forma bacana, para que todo mundo tenha a disponibilidade da melhor informação com base de decisão. Agradeço profundamente, Carol, pelo seu tempo. Obrigada, Parabenizo o eu que seu agradeço. trabalho, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigada. Continue, eu espero que você cresça horrores, porque se você crescer horrores, o povo realmente está mudando a mentalidade. Eu espero que você, que com consciência, você consiga manter o seu trabalho e se você ganhar escala, consiga diminuir os valores para que a gente possa espalhar isso por todos os recantos de São Paulo, do Brasil. Então, eu agradeço profundamente você que nos ouviu até agora com amor e carinho. Um beijo para vocês, bom final de semana. Beijo. Muito obrigado.